E tudo pronto para a semifinal do Carioca, mesmo com a escolha ridícula do Vasco em tirar o jogo do Maracanã, a baixa torcida, a confusão que pode acontecer por conta dos acessos. Tudo pronto para o jogo, a gente vai falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Tem também Flamengo com 2 alvos lá do time que foi o algoz do Botafogo anteontem, e a gente vai explicar tudo isso já já. Tem também Flamengo avançando nas negociações por Matheus Pereira, e a gente vai dar os detalhes desse avanço já já. Tem também garotos do Ninho chegando ao Paraguai para estrear hoje pela Libertadores da categoria. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre todas as notícias do Flamengo, mais recentes, mais quentes, para deixar você, sua família e seus amigos sempre bem informados com as últimas notícias do Mengão. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo aqui, compartilhar com os amigos, com a família e comentar o que você achar sobre os assuntos que a gente vai discutir aqui hoje. E vamos começar falando, é claro, da semifinal do Carioca. Flamengo que treinou ontem, na sexta-feira, treinou bem, 100% preparado, com alguns desfalques, mas vai com tudo pra cima do Vasco, no tapetinho, apesar da escolha ridícula de time pequeno do Vasco, tirando o jogo do Maracanã, fazendo ser um jogo esvaziado, com pouca gente, baixa procura de ingressos. A tendência é que não tenha tanta gente assim no jogo, mas talvez em cima da hora tenha uma procura um pouco maior e melhore. Mas o problema todo tá na preocupação por violência, por confusão, por conta dos acessos, por ser um jogo com torcida dividida. Então a procura realmente tá baixa, e ainda por cima num sábado de carnaval, que isso pode impactar um pouco nessa questão aí da procura pelo jogo. Mas o Flamengo tem desfalques: Danilo, Alexandro, tendência é que eles não joguem, Cebolinha e Michael estão fora de vez, Juninho deve ser relacionado, ele que teve um edema na coxa por conta daquela joelhada do Barbosa, mas a tendência é que seja relacionado, porque o dele não foi uma lesão ligamentar, e sim uma pancada. Então é bem possível que o Juninho esteja relacionado e jogue. Então vamos aguardar para ver qual vai ser a escalação, mas o Flamengo tem uma possível já escalação desenhada, e eu vou ver aqui para vocês. Rossi, Wesley, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas ou Varela. Tem se cogitado que o Varela pode entrar na lateral esquerda, a gente vai acompanhar aí para ver no que isso vai dar. Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Plata, e aí pode até entrar o Everton Araújo também como um segundo volante de contenção. Completando o meio-campo, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Quando eu falei ali De La Cruz ou Plata, porque se o Plata entra no lugar do De La Cruz, o Plata, é claro, vai para a ponta e o Gerson é recuado para jogar ali de segundo volante. Então, vamos ver. Tem algumas opções aí, é um ponto muito forte desse elenco do Flamengo, essa flexibilidade aí de posições dos jogadores, e a gente tem que aguardar para saber qual vai ser a escolha do Felipe Luiz. E aí o retrospecto do Flamengo contra o Vasco no Engenhão, de 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas só, 19 gols marcados, 12 gols sofridos e um título carioca em 2011 em cima do Vasco, no Engenhão, na época ainda de Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Flamengo. E é isso, vamos aguardar. Espero que o Flamengo amasse para Deus jogar na cara deles, que foi uma escolha burra, uma escolha totalmente sem sentido, para o Vasco aprender o lugar dele, que não está virando nem mais rival. Aprender a se colocar no lugar dele e fazer escolhas pensando em si próprio, para crescer como clube. Vasco que sempre se preocupou mais com o Flamengo do que com o próprio clube, e tá onde tá por causa disso. Então vamos para o próximo assunto aqui, que são os garotos do Ninho. Flamengo, time júnior do Flamengo, time sub-20, chegando ao Paraguai para estreia na Libertadores sub-20, hoje à noite contra o Olímpia.
Flamengo que não tem o ala Cian, porque o Felipe Luiz pediu para mantê-lo no elenco principal, ele que vem se destacando durante o Carioca. Então, o garoto conseguiu aí sua promoção para o time principal, então não vai disputar a Libertadores Sub-20. Lohan, que ficou no elenco, também não vai disputar porque ele voltou da quase ida, a volta dos que não foram para o CSKA, ele acabou voltando já depois da fase de inscrição na Libertadores, então não vai também poder disputar a competição. Então vamos para o próximo assunto aqui. Desculpa. Que é uma boa notícia, não é diretamente ligado ao Flamengo, mas é uma boa notícia, é muito bom saber que o Ganso refez os exames e está liberado para voltar aos treinamentos depois de uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração, um problema de coração que ele teve, que o afastou dos gramados durante alguns meses, no fim de 2024 para cá, mas ele refez os exames e está liberado para voltar a treinar e jogar normalmente, independente de rivalidade. É uma ótima notícia essa do Ganso, todo o sucesso do mundo para ele. E no futebol, claro, não contra o Flamengo, mas é uma boa notícia saber que alguém está recuperado e podendo voltar a trabalhar normalmente no futebol. Boa notícia, ótima notícia por sinal. E agora, vamos para a parte que vocês gostam, que é o mercado da bola do Mengão. Tem notícia novinha, fresquinha, sobre Matheus Pereira, que é o negócio começando a abrir um pouquinho mais os caminhos, porque até o momento o Cruzeiro deixava claro que precisa se livrar do jogador, porque ele não está com previsão de ser muito utilizado por lá, a torcida hostilizando, fez a questão do boneco, como a gente vem falando, ele também não está fazendo muita questão de ficar de muito amorzinho com a torcida, só que é um jogador muito caro. O Zenit, por exemplo, estava oferecendo 20, 25 milhões de euros por ele, e o negócio que quase aconteceu girava em torno desses valores aí. Só que, com esse cenário dele por lá, e com o cenário do Flamengo tendo alguns jogadores que não são exatamente titulares, não são primordiais, o Flamengo está costurando aí um possível envolvimento de alguns jogadores para tentar fazer o negócio ficar o mais barato possível e, quem sabe, até de graça, trazer o Matheus Pereira só pelo valor dos salários. Só que o Cruzeiro até agora não demonstrou um interesse muito grande por nenhum jogador, a não ser o Lohan. Então o Lohan pode ser esse cara que vai entrar no negócio. E por outro lado, o Flamengo também faz uma consulta para saber quanto seria o valor para o Flamengo pagar pelo Matheus Pereira sem outros jogadores envolvidos. E aí que tá a boa notícia, que o negócio pode estar avançando, é que os valores podem girar em torno aí de 12 a 15 milhões de euros. É muita grana, a gente sabe que é muita grana, mas é um valor abaixo do que o Flamengo pode e deve receber pelo Alcaraz, ele completando os 6 jogos por lá como titular no Everton da Inglaterra. Ele que já fez 2 de 6, faltam 4 jogos dentro dos 11 que faltam na temporada para o Everton. E o principal, ele tá muito bem por lá. Fez gol, tá se mostrando muito pro jogo, tá muito mais ativo, inclusive, do que era aqui. Que aqui ele errava muita decisão ainda, lá ele tá muito bem. Então, a tendência é que, mesmo que por acaso ele não complete os 6 jogos por lá, o Everton faça essa proposta e fique com o jogador, porque se ele deixa passar o período do empréstimo, ele acaba tendo que negociar e aí o Flamengo pode pedir até mais. Porque já existe, inclusive, um boato de outros times lá da Premier League de olho no Alcaraz. Resumindo, tem muita chance do Flamengo ter um dinheiro forte em caixa e ter aí dinheiro de sobra para contratar o Matheus Pereira. Resta saber se o Flamengo vai querer botar essa grana toda num reserva do Arrascaeta, que tem seus altos e baixos. Por exemplo, dizem lá em Minas que em jogo grande ele não aparece tanto. E tem um salário aí que gira em torno de 2 milhões de reais também. Então vamos acompanhar, vamos ver no que dá essa história toda. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Então vamos falar aqui do último assunto, que esse sim eu gostei. Que é Flamengo de olho em 2 peças do Racing. O time que foi agora o vilão, o algoz lá do
do Botafogo, na Recopa. Dois alvos que são, primeiro, Gaston Martirena, um lateral direito muito bom. Parece, nesses jogos que eu acompanhei, ser muito bom jogador, cruza muito bem, muito ágil, justamente para substituir o Wesley, que deve sair depois do Mundial. Já é quase certo, tem propostas muito altas por ele. Então, Gaston Martirena, que vamos supor que custe aí por volta de 6 a 8 milhões de euros, que é o que gira aí em torno do Transfer Market, o valor dele, o Wesley está cotado para sair por 40 milhões de euros ou mais. Então o Flamengo teria ainda assim um grande lucro aí nessa transação final. Então Martirena é hoje o alvo principal do Flamengo para integrar o elenco a partir do meio do ano após o Mundial. Outro alvo, esse o Flamengo está mais na fase de sondar valores, entender como poderia ser uma negociação. E aí, inclusive, tem a ver com o Matheus Pereira, que é o Vieto. O Flamengo começa a procurar saber essa questão do Vieto. Vieto, que é um meia armador, mas também já joga às vezes de segundo atacante, um pouquinho mais avançado, mas ele tem atuado no Racing mais recuado como um armador, e ele seria o cara que disputaria a posição, a princípio seria o reserva, do Arrascaeta. Então, o Flamengo já começa a procurar empresários e o Racing para saber sobre os dois jogadores e quais seriam os melhores caminhos para o Flamengo avançar em negociação com os dois jogadores do Racing. E para mim seriam contratações sensacionais. Quero ouvir de vocês se vocês concordam que seriam duas aquisições muito boas para o Flamengo para esse segundo semestre. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar o que achou sobre todos esses assuntos, compartilhar com os amigos e com a família e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!